vai continuar apresentando a nossa rotina de análise da radiografia do tórax e os principais padrões de doenças. Na verdade, a cereja do bolo está ficando lá para o final, né? Que é a análise do pulmão propriamente dita. Mas é sempre bom a gente nunca esquecer de que todo essa parte introdutória é fundamental para o entendimento do que acontece na radiografia de tórax, tá? Então, hoje a gente vai ver, continuando aquela visão de fora para dentro. Então, nós vimos a parede do tórax, já vimos as técnicas, etc. Na análise da radiografia propriamente dita, a gente vê a parede do tórax, depois as e o diafragma, depois o hilo e o mediastino, e depois é que vem o pulmão. Mas até chegar no pulmão tem muita água, né, para rolar. Vamos lá. Como sempre acontece. Bom, então vamos lá analisar primeiro o diafragma. Acabamos, na última aula nós vimos pleura, né? Então nós vamos ver diafragma. Bom, a gente tem que entender também que às vezes a gente não vai analisar as doenças propriamente ditas das estruturas, mas as repercussões que as alterações torácicas e pulmonares dão em cada estrutura. Tá? O que a gente tem nesta radiografia aqui é o que a gente chama de degraus diafragmáticos. São essas estruturas aqui, que estão mais visíveis do lado direito, menos visíveis à esquerda, mas que correspondem às inserções do diafragma no gradeado costal. Quando é que isso acontece? Quando o pulmão está hiperinsuflado. Né? O diafragma é uma cúpula, né? E normalmente não vê a inserção porque a cúpula está na frente. Né? Mas quando o diafragma fica rebaixado por causa da hiperinsuflação, aí essas inserções podem ser vistas nesse aspecto de uma escadinha. Né? Então, a gente chama de degrau diafragmático. Tá? Sempre não esquecendo de analisar outras coisas, temos aqui sombreado da mama, né? Aparentemente aqui é um sombreado do mamilo, talvez aqui não tão evidente. Aqui, provavelmente, um granulomazinho calcificado, né? Por quê? Eu estou falando isso? Porque é um nódulo denso, muito periférico. Quando essas alterações estão mais centrais, a gente pode achar que é um vaso, como, por exemplo, aqui. Entendeu? Mas tão periférico assim, a gente não encontra nada com esse calibre aí na periferia. Bom, então, o diafragma aqui é um diafragma achatado por conta de DPOC, fundamentalmente. Aqui um outro diafragma achatado, a gente percebe que há áreas hipertransparentes aqui nos terços inferiores dos pulmões, podendo representar bolhas ou qualquer coisa desse tipo. Então, o diafragma perde o aspecto de cúpula. Aqui nós vemos uma radiografia que está muito rodada. Temos aqui o bordo interno da clavícula, apófise espinhosa, bordo interno da outra clavícula. Esta rotação pode contribuir para que a gente veja com mais nitidez, com mais exuberância, o hilo pulmonar esquerdo, que parece que está um pouquinho aumentado, talvez por conta... a gente tem isso, né, no DPOC. Você tem muita amputação de vasos, etc. Aumenta a pressão de artéria pulmonar e ela fica gorducha. Né? Mas está muito nítido que a gente vê muito mais o hilo esquerdo do que o hilo direito. É possível que seja só por conta da rotação, da mesma maneira que a traqueia parece um pouco desviada também. Então, a análise, nunca esqueçam disso. Sigam aqueles caminhos todos da análise técnica da radiografia, para você fazer inferências sobre o que você está vendo. Outra coisa que acontece no pulmão hiperinsuflado é que o seio costofrênico ele vai deixando de ficar agudo e vai ficando mais tendendo a um ângulo reto, né? Porque o diafragma está ficando rebaixado. Ok? Então, são dados assim que a gente vai percebendo na radiografia.
Bom, isso aqui é assustador, né? Isso aqui possivelmente é uma paralisia frênica, né? E essa paralisia frênica faz com que, às vezes, o diagnóstico diferencial de uma hérnia diafragmática é difícil. Então, aí você tem que colher história, ver se o paciente tem história de trauma para pensar numa hérnia traumática, pegar radiografias anteriores, sempre é importante isso, né? E existem alguns testes dinâmicos que podem se tentar fazer para avaliar se esse diafragma está paralisado ou se ele está se movendo, alguma coisa assim. Tá? É óbvio que tem outras técnicas. Antigamente, a gente fazia pneumoperitônio, injetava ar no abdômen para ver onde é que esse ar ia se situar. Se houvesse uma hérnia traumática, uma perfuração do diafragma, o ar vinha se acumular dentro do tórax. Se isso aqui for só uma paralisia frênica, o ar vai se acumular sobre o diafragma e vai por aí. Né? Mas, na verdade, é difícil de fazer esse diagnóstico. Temos que usar outros recursos que não só a radiografia simples de tórax. A radiografia simples de tórax, como eu gosto sempre de falar, é o cartão de visitas assim, para o tórax. Né? A gente começa por aqui. Aqui algumas outras lesões de diafragma. Né? Então, existe... Isso aqui é um paciente meu, é um senhor já de 92 anos atualmente, advogado. E na radiografia de tórax, ele tem uma alteraçãozinha aqui, que aqui tem um detalhe maior, né? Que mostra aqui um certo abaulamento. A gente tem que olhar tudo com muito cuidado. E aqui uma alteração que a gente não consegue definir. Na tomografia de tórax, que não está aqui, mostrava que era uma alteração compatível com uma hérnia de Bodalek. Ela tinha um conteúdo de gordura intraabdominal, que ultrapassava o limite do diafragma. Ok? Então, era uma hérnia de Bodalek. A outra hérnia que a gente tem de diafragma, que é conhecida, só que é na região anterior, é a hérnia de Morgani. Então, se a gente quiser fazer um método mnemônico, a gente lembra que M de Morgani é da mama, que é aqui na frente, a hérnia anterior, e Bodalek é backside, ok? B de backside, ok? É aqui posterior. Então, a hérnia de Bodalek. Outra alteração diafragmática é a hérnia do hiato esofagiano. Né? Então, o conteúdo gástrico migra para dentro do tórax através de um orifício, de um forame do hiato esofagiano, né, que perdeu o seu tônus, né, e aí permite que o conteúdo gástrico avance para dentro do diafragma. Então, você pode ter hérnias por deslizamento, como deve ser esse caso, pode existir hérnias paraesofágicas, quando a junção esôfago-gástrica está dentro do abdômen e o estômago hernia ao lado do esôfago. Mas é interessante aqui, porque muitas vezes se a radiografia, aquela história, se a radiografia não for feita tecnicamente bem, né, corretamente bem feita, você não vai conseguir perceber esse sombreado atrás da silhueta cardíaca. E se não fizer perfil, menos ainda. Aí é que você não encontra isso aqui. Então, a radiografia tem que estar tecnicamente bem feita para a gente fazer o diagnóstico. É muito comum a gente encontrar a hérnia de hiato numa situação posterior ao coração, porque o esôfago passa por aqui, não é isso? Atrás do coração. Lembre-se que antigamente se fazia esôfago contrastado para avaliar o tamanho da aurícula esquerda. A aurícula esquerda está aqui, o esôfago passa justinho dela. Então, a hérnia diafragmática, né, a hérnia de hiato, ela se apresenta aqui nessa região posterior, entre o coração e a coluna. E, normalmente, a gente vê conteúdo aéreo, muito frequentemente um nível hidroaéreo, porque tem alimento, tem líquido, essa coisa toda. A gente tem o sinal de Chilaidite, que é a interposição do cólon, tá, entre o diafragma e o fígado. Isso aqui, às vezes, causa
um susto danado em alguém que vê isso aqui, acha que isso aqui é um pneumo peritônio, em algumas situações, não nesse caso, mas algumas situações o colo se interpõe direitinho aqui, pode causar problemas sérios se o diagnóstico não for discutido corretamente. É o sinal de Chilaidite, a presença do colo interposto. A síndrome de Chilaidite é quando, além do sinal, você tem distúrbios gastrointestinais, você tem manifestações, você tem sintomatologia digestiva associada a essa alteração aqui, tá? Bom, aí a gente passa do diafragma, né? Já vimos pleura diafragmática, ou diafragma propriamente dito. Agora a gente vai ver os hilos, depois vamos ver mediastino, só para depois chegar no pulmão. Essa é uma radiografia que eu gosto muito, é uma pena que ela está cortadinha aqui. É uma radiografia que mostra, é normal, né, e mostra aquilo de importante de uma radiografia. O que a gente vê numa radiografia é o ar, conteúdo alveolar, né, e vasos sanguíneos. A gente não encontra mais nada. Vê um pouquinho de parede dos grandes brônquios, mas não vê mais nada. Se a gente conseguir enxergar alguma coisa além disso, é patológico. Então, isso é o princípio básico. E aí, exemplificado o hilo, a posição dos hilos, que é mais um ponto de referência para a análise de uma radiografia, que a gente sempre vai fazer. O hilo esquerdo está, na imensa maioria das vezes, mais alto que o hilo direito. Então, aqui é para guardar isso aqui, o hilo esquerdo mais alto que o hilo direito. E o hilo, o que a gente vê no hilo? Basicamente vaso sanguíneo, não tem mais nada. Você não vê gânglio aqui, porque o gânglio normal, eles são invisíveis à radiografia, né? Eles vão ser vistos se tiver aumentados. Tá? A gente vê aqui também, nós vamos ver daqui a pouco, a importância da linha paratraqueal, que eu já comentei com vocês. É uma linha de espessura de 4 milímetros que delimita a coluna de ar da traqueia com o ar contido nos pulmões. Essa linhazinha aqui. Ela vai ser de suma importância. A gente tem que usar de tudo na radiografia para nos ajudar. Ok? Então, uma radiografia relativamente bem feita, está um pouquinho rodada aqui, talvez um pouquinho mais penetrada do que o ideal, mas a gente está vendo tudo direitinho. Os vasos nunca vão chegar até a periferia, eles vão parar de ser vistos a cerca de 1,5 centímetro, 1 centímetro do gradeado costal. Ok? Então, está aqui o hilo, isso é o hilo normal. Bom, aqui tem um hilo vascular visto no DPOC. Olhem bem para esse hilo. E olhem bem para esse hilo. Aqui nós vemos o vaso com um determinado calibre, e aqui nós vemos, é óbvio que a radiografia está com uma densidade diferente, olha como isso importa, mas o calibre do vaso é nitidamente maior. E por que ele é assim? Porque a gente encontra isso na DPOC. Como você tem o componente enfisematoso do DPOC, você tem muita amputação de capilares, etc., você aumenta a pressão dentro do sistema vascular pulmonar. Além de tudo, a bronquite crônica, que é um outro componente do DPOC, pode levar à hipoxemia, né, por desequilíbrio de ventilação-perfusão. Vocês não sabem, vão saber brevemente, né, e podem aumentar a pressão na artéria pulmonar, causando isso aqui, né, um hilo rechonchudo. Né, um hilo rechonchudo porque a vasculatura, o sangue não está sendo distribuído pela rede capilar pulmonar, porque está faltando rede capilar aí. Está aqui. Olha o diafragma bem aplanado que a gente encontra no DPOC, e o hilo sem grandes repercussões. O hilo vascular ele não dá muita densidade na radiografia de perfil. Né? Nós vamos ver que os hilos ganglionares, o aumento hilar por gânglios, fica muito mais denso aqui. Lembrando aqui o gradiente de penetração da coluna. Na hipertensão arterial pulmonar, nós vemos essa coisa grosseira, uma artéria pulmonar aqui bem gorducha. A gente vê que é um aumento do hilo, mas é um aumento liso. Né? Parece uma estrutura tubular aqui lisa, né? E o hilo, o vaso sanguíneo bem aumentado, se a gente olhar para cá, por isso que eu deixei isso aqui
para a gente ter como parâmetro, né? Está bem diferente. Né? E aqui o arco médio bem abaulado, mostrando que isso aqui está submetido a uma grande pressão. Isso é um caso de hipertensão arterial pulmonar. Essa radiografia aqui é um caso nosso, né, e que a gente sabe qual é o resultado, o que houve com o paciente. Então, eu não estou com a tomografia aqui, mas esse hilo esquerdo está um pouco aumentado, a radiografia está rodada, né, fazendo com que os hilos não apareçam diametralmente opostos para que a gente possa comparar. A silhueta cardíaca, à esquerda já encobre um pouco o hilo esquerdo. Se você não tiver uma radiografia muito bem centralizada, a gente tem algumas alterações. Então, essa radiografia, você olha e suspeita que tem alguma coisa. E, na verdade, você avança com técnicas de imagem e vai ver que aqui tinha um hilo aumentado. Vou voltar aqui novamente. Olha aqui a radiografia, os hilos vasculares. E aqui um hilo que não dá para a gente identificar o vaso com nitidez. Isso é uma imagem, eu vou mostrar outras aqui. Quando vocês virem adenomegalia hilar, por que adenomegalia? Parece uma coisa, um amontoado de batatas. Não é uma coisa lisa, e nem isso aqui. Não é. Aqui a gente tem o vaso liso, aqui é o arco médio abaulado, e aqui a gente tem essas alterações aqui, são irregulares, tá? A gente chama de saco de batatas mesmo. E aqui um espessamento da linha paratraqueal. Normalmente a sarcoidose aumenta gânglios nessa região. Aumento hilar bilateral por aumento ganglionar, primeiro diagnóstico sempre, sarcoidose. Segunda hipótese, sarcoidose. Terceira hipótese, sarcoidose. Depois vem outras coisas, tuberculose, linfoma, neoplasias, etc. Mas sempre essa imagem tem que ficar guardada. Aumento hilar ganglionar bilateral é sarcoidose. Outra imagem aqui bem grosseiramente nítido, isso aqui, né? Que a gente vê que é um aumento do hilo. Eu não vejo, eu chamei de grosseiro, porque eu não vejo os abaulamentos com toda a precisão que eu vi ainda há pouco. Mas isso também depende de penetração da radiografia. Olha aqui o grande aumento da região paratraqueal direito. Isso aqui são gânglios que estão acumulados aqui. Tá? Aumento hilar bilateral, sarcoidose, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Outra radiografia, eu estou insistindo aqui que vocês guardem isso. Aumento hilar bilateral, sarcoidose. E aqui, então, está muito nítido. Grandes massas ganglionares e paratraqueais direitos. Aqui, a mesma coisa. Mais evidente aqui do lado direito. Mais evidente aqui do lado direito. Provavelmente há gânglios aqui dentro do mediastino que estão empurrando a pleura mediastínica, fazendo essa imagem aqui e obliterando, né, superpondo um pouco ao hilo. E aqui a linha paratraqueal. Ok? Então, se nada ficar guardado nessa exposição, que fique guardado que a doença que mais causa aumento hilar bilateral por gânglio é a sarcoidose. Inclusive, o que é isso aqui? Para vocês também é um acréscimo assim, de informações. A sarcoidose é uma doença assim, estudada há muitos e muitos anos. É uma granulomatose a etiologia até hoje não foi definida. Então, já se fez tudo para tentar organizar o pensamento em torno da sarcoidose. Até um estadiamento radiológico já foi proposto. E como é que é esse estadiamento radiológico? Esse estádio 1, 2, 3 e 4 não necessariamente são estágios evolutivos de um paciente só. Entendeu? Isso não é uma característica, evolui daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Não, não é isso. É um estadiamento radiológico. Existe o estádio 0. O que é o estádio 0? É quando a radiografia é normal,
mas o indivíduo tem diagnóstico de sarcoidose. Alguém fez uma biópsia de uma lesão cutânea, sarcoidose. Aí vai na radiografia, está normal. Aquele é o estádio 0 da radiografia de tórax na sarcoidose. O estádio 1 é o aumento hilar bilateral, o gânglio. O estádio 2 é o aumento hilar bilateral com um infiltrado retículo nodular pulmonar, no parênquima pulmonar. O estádio 3, você já não encontra o aumento hilar, só tem envolvimento do parênquima pulmonar. E o estádio 4 seria a presença de alterações fibróticas. Tá? É uma doença assim, já num estádio bem mais avançado, onde você muitas vezes não consegue reverter função pulmonar, algumas coisas assim. Pode evoluir para o pulmão em favo de mel, inclusive. Ok? Então, isso é um estádio radiológico, tá? Estádio 1, 2, 3 e 4, que não necessariamente significa evolução da doença numa pessoa determinada. Aqui, a gente tem uma coisa interessante, que é um hilo cheio de adenomegalias calcificadas, a densidade. E aqui um granulomazinho calcificado. Então, isso provavelmente é um complexo primário, polo ganglionar, polo pulmonar calcificado. Né? É uma coisa curiosa, mas é aqui, é na análise do hilo que a gente vai olhar. Né? A gente tem que olhar estrutura por estrutura para a gente conseguir fazer um raciocínio legal. Silicose. Silicose é uma outra doença que causa nódulos, granulomas, só que tem uma coisa muito especial na silicose, que é o nexo de você ter essa alteração e ter uma história profissional de lidar com sílica. Não é? Então, são pessoas que perfuram poços, são pessoas que antigamente esmerilhavam casco de navio ali em Niterói. Tem um estaleiro que a gente via aquilo outrora, o pessoal esmerilhando com um jato de areia, e aquilo, por mais EPIs que o paciente usava, muitas vezes aspirava aquilo tudo. Mas cavador de poços artesianos no Nordeste, pessoal que lida fazendo artesanato, com quem vai no aeroporto vê isso com frequência, aquelas cacatuas feitas bonitas de pedra e tal, toda enfeitada, o operário que fez aquilo normalmente tem silicose. Então a gente tem aqui um hilo cheio de cálcio, né? Tem nódulos cálcicos aqui, existe uma classificação da Organização Internacional do Trabalho para diagnosticar essas opacidades que aparecem por causa de sarcoidose, para uniformizar para o mundo inteiro trabalhar com a mesma coisa. Essa outra radiografia aqui, ela tem micronódulos difusos, tá? São as chamadas pequenas opacidades regulares, típicas da sarcoidose, são bolinhas, que são classificadas conforme o tamanho em PQR, e vai por aí afora. Isso é um outro tópico para a gente analisar. Tá? Mas já que eu falei de sarcoidose e o hilo cheio de cálcio, existe até uma alteração que é o eggshell, né? Parece exatamente aquela concha e tal, que é uma calcificação periférica em volta do gânglio, como se fosse uma casca de ovo, né? Mas, por falar em silicose, é que nós temos outras alterações que são as chamadas grandes opacidades. Pega esses nódulos todos, eles confluem e fazem essas opacidades. Isso aqui é só colher uma história caprichada que você vai ver outra área de grandes opacidades silicóticas. Mas a gente estava falando de hilo. Mas isso aqui é bom para a gente lembrar. Vamos partir para a análise do mediastino, então. Bom, como é que o que tem de importante no mediastino? Na radiografia de tórax, ela é boa para a gente analisar onde há contraste, onde tem ar e onde tem densidade de partes moles, você consegue identificar as coisas, você consegue individualizar. Aqui, no mediastino, você não consegue. Né? Então, a gente vai ter que lançar mão das repercussões que as doenças intramediastinais vão dar sobre a silhueta do mediastino e o pulmão.
Então, por exemplo, eu vejo essa alteração aqui nesse esquema, né? E a gente percebe que aqui, já falei sobre isso na outra aula, sobre o ângulo que é formado entre essa hipotransparência e o mediastino. Isso é um ângulo agudo. Isso sugere que esta alteração aqui está dentro do parênquima pulmonar. Esse ângulo aqui, que é o obtuso, sugere que esta alteração aqui o conteúdo dela esteja dentro dessa estrutura. Se isso aqui tivesse colado na parede do tórax, formando um ângulo obtuso, a gente diria que essa alteração era da parede do tórax, ok? Isso é uma chamada lei dos ângulos. Então, o ângulo agudo sugere que a estrutura esteja dentro do parênquima pulmonar. Da mesma forma, se estivesse aqui, formando um ângulo agudo com a parede do tórax. O ângulo obtuso sugere que essa alteração esteja dentro do mediastino. Outra coisa importante é que, como esse é um fenômeno causado pelo efeito de massa da estrutura que está lesionada dentro do mediastino, ela empurra o mediastino, só que o mediastino é delimitado pela pleura. Tem a pleura mediastínica, tem a pleura visceral do pulmão, não é isso? Então, isso aí causa uma delimitação firme que a gente vê com nitidez os contornos dessa alteração, coisa que nem sempre acontece, por exemplo, numa massa pulmonar, numa estrutura desse tipo. Então, quando a gente vai analisar na radiografia para extrair tudo dela, a gente tem que ver a interface da alteração mediastino com estruturas adjacentes, os ângulos que são formados com o pulmão. A gente tem que avaliar se há desvio de estrutura, desvio da traqueia, desvio do esôfago, né? E se há limites lobares, porque normalmente o mediastino não vai respeitar isso aqui. Ok? Então vamos ver algumas alterações. Lembrando, né, que a gente divide o mediastino em 3 compartimentos. Mediastino anterior, tradicionalmente havia aquela definição que as lesões de mediastino anterior, notadamente antero-superior, eram os 3 T's, de timoma, teratoma e tireoide. Só que ao longo do tempo a gente viu que outras coisas podem contribuir com outros T's, como o linfoma, que não é um T, mas se a gente colocar um adjetivo de terrível linfoma, mais um T que a gente vê. Aneurisma também não começa com T, mas se a gente chamar de terebrante aneurisma, a gente inclui dentro das doenças de mediastino. E uma coisa que eu escutei de um grande professor que nós tivemos, que nós chegamos a conviver com ele, professor Newton Bettler, ele falava que tinha um 6º T, que era o treco qualquer. De modo jocoso, ele fazia essa brincadeira, mas é bom a gente lembrar que as doenças preferenciais são os 3 T's, mas pode ter linfoma, tuberculose, etc, etc. E outras doenças, a hérnia de Morgane, que a gente comentou ainda há pouco, cisto pericárdico, lipomas, metástases, enfim, uma porção de coisas que vão envolver esse compartimento que é o mediastino anterior. Então, esse é um caso interessante. Você olha para essa radiografia aqui, uma radiografia com pouca expressão, né? O hilo está normal, o diafragma, papa. Mas aí eu pego essa radiografia, que é aquele exemplo que eu gosto muito, né? Que é uma radiografia normal, e olha esse mediastino aqui. Se a gente olhar com muita atenção, eu vejo um contornozinho aqui. E esse mediastino está alargado. Olha a linha paratraqueal. Aqui a linha paratraqueal é fininha, a linha paratraqueal aqui é muito espessa. Esse caso, a partir disto aqui, a partir desta radiografia, foi feita uma tomografia e mostrou a presença de adenopatias mediastinais com a densidade heterogênea, sugerindo necrose de caseificação. Não é só a necrose de caseificação que dá heterogeneidade nesses gânglios, mas no caso foi feita uma investigação e era um caso de uma tuberculose ganglionar. Mas olha como é densa
como é denso esse mediastino, como as linhas paratraqueais estão alargadas, ok? E a gente usa isso aqui como parâmetro, fica muito nítido, está quase reto isso aqui, tá? Então a gente tem que ver tudo com muito cuidado. Linfoma. Ah, você vai matar esse diagnóstico? Não, vai ser difícil, mas aqui aquelas alterações que a gente comentou. A nitidez do contorno, a angulação obtusa formada entre essa estrutura e o mediastino, né? O pulmão, desculpe, isso aqui, sugerindo efetivamente que essa doença esteja no mediastino. E quando você faz o perfil, aqui não tem nada aqui para trás, não tem nada aqui para trás, e essa área que você normalmente tem um espaço aéreo retroesternal está totalmente ocupada. Então, isso é uma doença do mediastino superior e anterior. E aí você escolhe aquilo lá e vai fazer diagnóstico. É óbvio que você tem que avançar, principalmente hoje em dia, isso aí vai sair com uma tomografia computadorizada, contraste, etc, etc. Olha que coisa interessante. A tireoide é uma estrutura anterior, né? Então, o bócio mergulhante tem como uma característica isso aqui, empurrar a traqueia, desloca a traqueia. Ah, mas eu fecho o diagnóstico com isso aqui? Não, eu não fecho o diagnóstico com isso aqui. Né? Eu vou precisar fazer um exame complementar. Hoje em dia, a tomografia resolve muito, mas outrora a gente faria também uma cintilografia de tireoide que mostraria a captação aqui nessa estrutura. No mediastino médio, o que a gente tem são essas estruturas aqui. Tem a traqueia, tem o esôfago, tem o pericárdio, tem o coração. Então, a gente vai trabalhar pensando na possibilidade de doenças ocupando essas estruturas. Okay? Então, olha essa radiografia. Uma radiografia de tórax, onde a gente vê que aqui está a silhueta do mediastino, a silhueta cardíaca, e aqui tem um duplo contorno, silhueta cardíaca, e um outro contorno aqui com uma estrutura com uma densidade heterogênea, não borra a silhueta cardíaca, então isso é uma estrutura posterior. Quando a gente vai para a radiografia em perfil, essa imagem a gente guarda na cabeça, né? Que é uma imagem muito bem delimitada, e essa digamos assim, essa heterogeneidade da densidade sugere muito resíduo alimentar, entendeu? Então, no megaesôfago você tem isso, você tem resíduo alimentar líquido, essa coisa toda. Eu já tive uma paciente, me lembro bem, era uma paciente que estava fazendo um tratamento para tuberculose. Essa paciente emagreceu mais de 30 quilos assim, ao longo de uns meses, e aí o que ela tinha era um infiltrado pulmonar, bilateral, só que ela vomitava muito. E ela tinha um megaesôfago, ela tinha uma alteração, uma estenose de esôfago, estenose cáustica de esôfago, e fez um megaesôfago na porção proximal. E ela simplesmente vomitava e broncoaspirava. E emagreceu porque a comida não passava. Né? Muita pouca coisa ela conseguia se alimentar. E ela estava sendo tratada com tuberculose. Por quê? Tinha um infiltrado pulmonar, tinha um emagrecimento acentuado. Aí pensar em tuberculose é fácil, principalmente no Brasil. Isso aqui é um exame contrastado, né, mostrando o esôfago aqui indiscutivelmente dilatado. Mas essa é a imagem que a gente vê. Duplo contorno e essa imagem aqui com essa heterogeneidade, sugerindo a presença de resíduo, ar, líquido, resíduo alimentar, etc. Está tudo retido aí. Aqui nós temos uma ectasia da aorta, né? A aorta está dilatada, não chega a ser uma aorta aneurismática, tá? Mas está aqui, a aorta desenrolada, né? É uma estrutura que está dentro do mediastino. Sempre aquela história dos limites nítidos, né? A gente vê os bordos bem nítidos. Aqui, por mais grosseiro que seja a lesão, a gente vê que os bordos são nítidos, porque esse conteúdo está dentro de uma estrutura que tem pleura em volta, né? E essa pleura é ela que dá essa conformação.
entendeu? Essa nitidez nos contornos da lesão, ok? Nesse caso aqui, é um aneurisma de aorta. Se esse aneurisma fosse de aorta ascendente, a dilatação ocorreria aqui na frente e para o lado direito, né? Que a aorta ascendente é por aqui. Mas como ela é para a aorta descendente, ela aparece aqui posteriormente e do lado esquerdo, porque a aorta descendente, esse é o trajeto dela, ok? Derrame pericárdico, isso aqui é o famoso coração em moringa, né? Mas essa tá uma moringa, assim, espetacular, uma moringa caprichada mesmo, né? Essa é a imagem exatamente, nem sempre é tão bonitinho assim. O que acontece? Os hilos praticamente estão desaparecidos por trás da silhueta cardíaca, né? Isso não é uma cardiomegalia por uma cardiomiopatia, né? Bem simétrico, bem a imagem de moringa compatível com derrame pericárdico. Fácil de fazer o diagnóstico após, utilizando todos os recursos. Você pode fazer recurso de imagens mais variados, desde o ecocardiograma até uma tomografia, ressonância, ultrassom, o diabo. E se quiser, você faz aqui. Mas é importante ter um diagnóstico imediato, porque você pode ter tamponamento cardíaco e paciente chocar, isso é um quadro grave. Isso aqui é uma imagem interessante, que olha só que coisa, a radiografia muito penetrada, está muito rodada, mas ela nos serve para ver essa alteração, que tem uma densidade intermediária entre a densidade de ar, densidade de água das estruturas, mas é porque a radiografia também está muito penetrada. A gente vê que a silhueta cardíaca aqui está borrada, e essa imagem aqui, um limite bem bonitinho, e no perfil mostra que essa alteração está aqui. Tá? Então, isso entra no diagnóstico diferencial de várias coisas. E aí você tem que fazer exames complementares que vão mostrar que olha a densidade que existe. Às vezes, gordura pericárdica pode dar uma alteração nesses seios cardiofrênicos, aqui e aqui, borrando a silhueta cardíaca. E eles vão aparecer, essa gordura epicárdica, ela vai aparecer exatamente aqui na frente com uma imagem muito semelhante a essa aqui. No caso, isso aqui era um cisto celômico pericárdico. Essa paciente é uma paciente que eu atendi, essa paciente é uma paciente com HIV. Isso aqui não tem nada a ver com o HIV. HIV com diagnóstico feito há muito tempo, era um cisto pequeno, foi biopsiado, isso aqui, HIV e uma lesão desse tipo, tem que chegar e tentar fazer o diagnóstico. E o diagnóstico foi de um cisto pericárdico. Tá? Só que a paciente, isso foi feito através de uma biópsia, né? E depois que identificou, a gente indicou um procedimento de retirada, a paciente se recusou e até hoje está viva com esse cisto aí que já está, sei lá, bem uns, eu me lembro, uns 8 anos com essa mesma dimensão, etc., sem nenhuma complicação, mas é uma potencialidade ter alguma complicação, algum sangramento, alguma coisa, isso pode acontecer, só que a paciente se recusa. Então, a gente tem aqui, olha que interessante, o cisto aqui e a superposição das imagens da silhueta cardíaca aqui e da aorta ascendente aqui. Legal, né? Pois é, radiografia de tórax é isso, são densidades que se somam e a gente tem que caprichar no entendimento. Mediastino posterior, o que a gente tem? Aneurisma de aorta descendente, a gente viu ainda há pouquinho. Tumores de origem neural, hérnia de hiato, que a gente já falou, e lesões paravertebrais, enfim. Então, aquela imagem que eu já mostrei para vocês, da hérnia de hiato, ela tanto pode ser interpretada olhando a radiografia de frente, é uma lesão de mediastino, para caracterizar, definir melhor, ela está no mediastino posterior, atrás da silhueta cardíaca. É isso? Olha aqui, ó. Silhueta cardíaca está aqui, tudo que fica atrás da silhueta cardíaca é o mediastino posterior, onde a principal estrutura é o espaço paravertebral e esôfago, enfim, essas outras estruturas.
Olha aqui, isso aqui é uma coisa terrível, né? Uma gigantesca hérnia hiatal, né? Que está não só pegando, normalmente ela aparece atrás da silhueta cardíaca, mas aqui ela está muito grande, muito grande, muito grande. E muitas vezes a pessoa já convive com isso há tanto tempo que se recusa a fazer qualquer procedimento cirúrgico. Às vezes a gente faz o diagnóstico, a pessoa já está com terceira idade, né? Mais de 70 anos, 80 anos, e convive com isso aí, se recusa a fazer algum procedimento. Tá? Mas essa é uma imagem, né, que o mais desavisado pode achar que isso aqui tem um nível hidroaéreo e achar que isso aqui é um abscesso, né? E aí fazer um tipo de abordagem, um tratamento completamente diferente. Aqui, grande né? Nós vimos uma ainda há pouquinho, né? Olha aqui onde é que ela ficava localizada. Olha onde é que essa agora está localizada. Né? E isso aqui, obviamente, que causa algum distúrbio respiratório, né? Por ocupação de espaço. É muito grande essa hérnia. Né? Vai comprimindo, por mais lenta que ela seja a instalação, ela comprime estruturas respiratórias, há o risco permanente de broncoaspiração, né? Enfim. É uma lesão muito estranha. Mas essa é uma imagem para se guardar. Nível hidroaéreo, uma densidade retrocardíaca. Ok? Aqui já é um tumor, né, neural. Aqui é muito interessante essa radiografia, porque a gente tem a densidade da mama, densidade do coração, essa lesão muito nítida, volto a dizer, as lesões mediastinais são nítidas, 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 tá? Exatamente porque tem a pleura delimitando aí. E a gente pode jurar que isso é uma estrutura posterior, porque uma estrutura desse tamanho aqui, que não borra a silhueta cardíaca, só pode estar lá atrás, né? Não tenha dúvida. Está aqui. Né? O gradiente de penetração da coluna alterado, e a estrutura está aqui. Quando se vê uma estrutura assim bem delimitada e tal aqui, nessa região, a ideia de que seja um tumor de origem neural é a coisa mais importante, mais clara, indiscutível. Aqui é uma lesão grandona, não tem discussão. Aqui é uma paciente com um pré-operatório de uma hérnia abdominal, uma hérnia inguinal, se não me engano. Né? Então tem essa radiografia, se você ficar só no PA, é só isso que tem. Mas se você fizer o perfil, você vai lá e tem um tumor, tá? De linhagem neural também, gradiente de penetração da coluna branquinha aqui vai escurecendo. Opa! Tem uma lesão aqui bem nítida, né? Mostrando que, enfim, uma tumoração de origem mediastinal, origem neural posterior. Já estamos encerrando, a gente vai abrir já para perguntas, para a gente aproveitar o tempo da melhor maneira. Aqui tem uma alteração que a gente vai analisar seguindo a rotina de avaliação das estruturas. Então, eu vejo aqui nessa radiografia uma linhazinha que contorna toda a silhueta cardíaca e vai lá para cima. Ok? Então, é uma linha que contorna a silhueta cardíaca e vai lá para cima. Bilateral. E a gente vê com certa nitidez que o coração não está deitado eternamente em berço esplêndido sobre o diafragma. Tem uma linhazinha de ar aqui, exatamente porque esse ar está envolvendo o coração, fazendo com que separe um pouquinho aquele sinal de silhueta. Nós temos densidades diferentes aí, tá certo? Isso aqui é um pneumomediastino. Por que é um pneumomediastino e não um pneumopericárdio? Porque o pneumopericárdio, essa estrutura aqui, esse colchão de ar, ele vai até a crosta da aorta. Aí é pneumopericárdio. Mas se ele passa da crosta da aorta, tá? Aí deve ser um pneumomediastino. Inclusive com um pouquinho de acúmulo de ar aqui
em estrutura de partes moles, né, que é o enfisema subcutâneo. Tá? Olha para vocês diferenciarem isso aqui do pneumo pericárdio, olha aqui. Está aqui o pneumo pericárdio e a estrutura se limita aqui, na altura da crosta da aorta. A mesma coisa aqui. Tem o ar, mas esse ar não migra para as porções superiores do mediastino, como acontece aqui. Como acontece aqui, que a gente vê a imagem da pleura mediastinal visível e ar, né, enfisema subcutâneo, caracterizando que esse ar dissecou essas estruturas do mediastino e foi para o pescoço. A mesma coisa aqui. Não é legal? Então, se você olhar a radiografia, toda calma, com vontade, com prazer, né, a gente descobre coisas fantásticas. A gente vai olhando e vai descobrindo. Ah, mas isso é uma coisa que pode ser uma situação de urgência muito grande, muito grande. Porque isso pode, dependendo do que... Eu vi outro dia um caso, o que foi? Foi uma criança que teve uma pneumatocele e a pneumatocele fistulizou para o mediastino, fez um pneumomediastino. Só que isso não foi identificado imediatamente e a criança teve uma complicação gravíssima. Mas dava para ver o pneumomediastino, depois a gente viu retrospectivamente. Enfim, fazer o diagnóstico certinho são coisas fundamentais. E, num momento que nós vamos ter que escolher, vou pedir para a Rayane também providenciar um tempo para nós enveredarmos pela área nobre do tórax para o pneumologista, né, que são os pulmões. Tá?